Uhul. Graças e paz, amados. Amém. Quantos estão felizes com Jesus aqui? Glória a Deus. Estou muito feliz de poder estar com vocês novamente. Essa terra e esse lugar que tomou o meu coração. Eu lembro quando eu estava na Jocum ainda e eu fiquei sabendo que eu iria vir para Imperatriz pelo Senhor. Tinham 3 práticos disponíveis para a gente que estava lá naquela escola missionária. E o meu desejo inicial era ir para o Amazonas. Mas quando eu fui orar, o Senhor falou para mim assim: você vai para Imperatriz no Maranhão. E eu, meu Deus, por que eu vou para Imperatriz no Maranhão, né? Não entendia nada do que acontecia aqui. Mas depois de toda a experiência que eu tive aqui com vocês, tanto com a igreja Adonai como outras igrejas, eu pude entender o porquê que Deus me trouxe para esse lugar. Quando eu tinha acabado de conhecer Jesus, eu estava orando um dia e clamando para que Deus deixasse queimar sobre a nossa geração. E era aquela época que tinha lançado o famoso hino do Alessandro Vilas Boas, Deixa Queimar. E eu estava lá, Senhor, deixa queimar, deixa queimar. Tinha tipo 1 ano que tinha conhecido Jesus. E foi uma das primeiras vezes que eu tive uma visão de olho aberto. E eu lembro que nessa visão eu vi um estádio lotado com jovens com uma mesma camiseta e um telão muito grande. E nesse telão saía um fogo muito laranja, pelo que eu me lembro da visão, e tomava toda aquela geração de jovens que estava naquele estádio. E aí o Senhor falou para mim assim: Pedro, eu estou deixando queimar nessa geração. Então desde o início de tudo, eu sempre tive essa ligação com o avivamento. Então quando Deus me trouxe para a Imperatriz, eu entendi: Deus tem algo relacionado ao avivamento com essa terra. A paixão de vocês, o fervor de vocês, a intensidade de vocês é algo que não existe em outro lugar. Deus tem algo diferente com o Maranhão. Você está feliz com isso? Glória a Deus. Sabe, hoje pela manhã eu passei o dia tentando entender como Deus gostaria que eu iniciasse essa mensagem. Antes de iniciar tudo que eu vou falar aqui, eu quero agradecer ao pastor Lucas pela confiança e por todo o trabalho de me trazer lá de São Paulo. Quero agradecer a todos que estiveram orando também. E eu quero também aqui mandar os meus agradecimentos aos meus pastores, eles estão assistindo na live. Pastor Eric, pastor Michel, que Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. E também agradecer você por parar para me ouvir, tá bom? Eu sei que vai ser um pouco cansativo, mas a gente vai chegar lá e vai receber aquilo que o Senhor tem para nós, amém? E eu estava lá de manhã hoje: Senhor, como o Senhor quer que eu inicio esse culto? E Deus falou para mim assim: pergunta se tem flamenguista na Adonai. Eu falei: oxe. Eita, peraí. Levanta para mim a mão e dá um grito quem é flamenguista. Meu Deus, quase a igreja toda. Eu sou corintiano, hein? Não gosto disso não. Brincadeira, mas agora quando eu cheguei no culto e eu vi o Elbert adorando, eu entendi por que Deus me fez essa direção. Eu tenho entendido no Senhor que Deus está trazendo entendimento esses dias para a igreja, de que o reino não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Porque por muito tempo eu parei crentes e eu perguntava: irmão, como que você está? Meu querido, ora por mim. O inimigo tem se levantado, a vida do crente é difícil, mas é isso mesmo. Sabe aquele crente que você não consegue ver um sorriso no rosto dele? Tudo é luta, tudo é prova, tudo é murmuração. E eu nunca consegui entender, porque se estar com Jesus é algo tão maravilhoso, como que eu posso estar triste? Tem luta, não tem? Tem batalha, não tem? Mas estar com Jesus é motivo suficiente para mim estar com um sorriso escancarado. O reino de Deus é alegria. E eu tenho entendido isso no Senhor. E mais um ponto ainda: como a gente pode estar triste se nós fazemos parte do time dos mais que vencedores em Cristo Jesus? Então, o pessoal que gritou aí que é flamenguista, cadê vocês? Vocês estão aí? Amanhã é final da Libertadores, não é? É isso? Eu vou contar até 3. E no 3 eu quero que vocês me ajudem em algo. Quando eu contar 3, vocês vão imaginar um gol do Pedro nos 90 minutos, dando o título de campeão da Libertadores 2022 para o Flamengo. E vocês vão gritar, vocês vão pular, vocês vão fazer o que vocês quiserem, amém? Top? Então quando eu contar 3, vocês gritam, vocês comemoram como se o Flamengo tivesse ganhado a Libertadores, amém? Vocês estão comigo? Então, 1, 2, 3. Cadê os flamenguistas? Eita!
Quem aqui nasceu antes dos anos 2000? Levanta a mão para mim. Quem aqui nasceu nos anos 90? Anos 80? Você lembra quando o Brasil ganhou a Copa de 2002? Que comemoração que não foi? Gente saindo com os carros gritando. Foram dias de festas porque o Brasil foi campeão mundial. Cara, agora para pensar. Como que a gente pode ser triste se nós e o nosso Jesus já foi campeão mundial de um campeonato que é eterno? Ele venceu, meu querido. Nós vencemos com ele. Você precisa vibrar com isso. Sabe, é uma semana importante, meu irmão. Domingo, a nação vai decidir quem ela vai pôr no poder. Mas deixa eu te tranquilizar de algo. Seja quem for que entrar para ser presidente do nosso país nos próximos 4 anos, tenha uma certeza no seu coração. O nosso Senhor Jesus já venceu a morte, já venceu o inferno, já venceu o maligno. E nós fazemos parte do time dos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você precisa estar alegre, meu querido. Você precisa estar com um sorriso no rosto. Você foi vencedor. Não porque você é bom, mas porque Ele é bom. Aleluia. Aleluia. E quando o Senhor começou a falar comigo, então eu quero abrir um texto com vocês. Se puder abrir no telão também. Eu quero que você abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Uma igreja viva é uma igreja alegre, meu querido. Quando você está com saúde, você não está feliz? Uma igreja viva, com saúde, é uma igreja alegre. Aleluia. Atos capítulo 3. Quero ler esse texto com vocês, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou, sinaliza dizendo um amém. Bora lá. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias era posto à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a... Estende as suas mãos para cá. Eu quero que você abençoe a minha vida mais uma vez, para que o Senhor me dê sensibilidade para ouvir a voz dEle. Abençoa a minha vida. Hoje eu fui escolhido pelo Senhor, pela graça dEle, para ser esse canal de Deus na sua vida. Então me abençoa, eu preciso da sua bênção também, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que eu possa ser esse canal, Deus, que o Senhor deseja que eu seja essa noite. No nome de Jesus, Espírito Santo, eu oro para que o coração da tua igreja esteja preparado para receber essa palavra. Deus, eu oro para que algo seja movimentado aqui hoje. Deus, eu oro para que o Senhor movimente as águas, meu amigo. Nós te desejamos. Senhor, se só eu estivesse aqui, eu iria decepcionar essa igreja, mas eu tenho certeza que o Senhor está aqui. E todo mundo veio aqui não para ouvir o Pedro, mas para ouvir o que o Senhor e o que o teu coração está querendo falar nesses dias. Então, em nome de Jesus, fala conosco e você diz... Quando eu comecei a orar a respeito de estar aqui com vocês, o Senhor me levou muito em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem, e aquele que tem sede, venha e beba dessa água. E eu comecei a me perguntar, cara, como ser uma igreja viva? Porque o propósito da conferência é esse.
é trazer esse entendimento, é trazer essa visão para que você seja uma igreja viva. Mas antes da gente se perguntar como ser uma igreja viva, ou qual é o caminho para ser uma igreja viva, nós precisamos responder a pergunta: o que é uma igreja viva? Porque a gente precisa definir o lugar que a gente está querendo chegar. A gente precisa entender o que é uma igreja viva para que a gente comece a trilhar o caminho para chegar a esse lugar. Mas como entender o que é uma igreja viva? Será que é tentando pesquisar no Google? Não. Mas a única maneira, ou o melhor caminho, para a gente poder entender e perceber o que é uma igreja viva, é a gente parar e olhar para o melhor exemplo de igreja viva que nós temos até os dias de hoje. E o melhor exemplo, e o melhor caminho, e a melhor igreja que eu já ouvi falar é a igreja primitiva. E quando eu chego nesse culto, a palavra inicial é Atos capítulo 2, e eu entendo como uma confirmação, amém? Quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente consegue perceber quais são as características de uma igreja viva. Porque a igreja primitiva foi marcada por um acontecimento, que é Atos capítulo 2, quando eles são cheios do Espírito Santo. Só que quando eu olho para a igreja primitiva, escute bem, eu encontro dois motivos principais para que eu olhe para a igreja viva e perceba que ela realmente era uma igreja viva. Primeiro ponto, eles viviam com um entendimento de propósito. Como assim, Pedro? Eles tinham no coração, na tábua do coração e na mente deles, e a forma de viver deles mostrava que eles entendiam que eles não estavam na vida, eles não tinham nascido apenas por nascer, mas eles faziam parte de um propósito eterno, que é o propósito de Deus, e precisavam gastar a vida deles de acordo com esse propósito. Sabe, eu percebo que muitos de nós e muitos da igreja vivem uma teologia Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então tem muita gente que acha que nasceu só por nascer. Tem muito crente que ele acha que ele está nessa vida para ser um cara bem-sucedido, para ser um cara que tem todos os carrões do ano na garagem. Tem gente que acha que nasceu simplesmente para viver uma vida normal. Meu querido, não existe crente normal. Se você é crente, você tem que entender que você não vai viver uma vida normal. Porque a vida normal é o padrão desse mundo. E nós não vivemos de acordo com o padrão desse mundo, mas nós vivemos de acordo com o padrão do reino vindouro que virá um dia governar sobre essa terra. Então olha aqui para mim, você precisa lançar fora essa filosofia Zeca Pagodinho da sua vida. Você precisa entender, como a igreja primitiva entendeu, que você está aqui por um propósito, você está aqui com uma missão que é cumprir a missão de Deus, você está aqui com um objetivo. E qual é esse objetivo, Pedro? Cumprir a vontade de Deus sobre a imperatriz. Você precisa entender que não foi chamado apenas o cara que está com o microfone aqui na frente. Você que está aí atrás, sentado num banco, tem o mesmo propósito de vida que eu, que é manifestar o reino de Deus. Às vezes a gente fica jogando a nossa responsabilidade para os outros. Ah, não, eu não vou falar de Jesus porque isso é para quem tem um ministério evangelístico. Eu não vou falar de Jesus porque isso é para missionário. Eu não vou aconselhar, eu não vou discipular porque isso é para líder de célula. Meu querido, não tem essa. Se você aceitou Jesus um dia, se Jesus entrou na sua vida, você faz parte de uma missão que é a missão de Deus. Você não pode viver uma vida normal. Você tem um propósito para se cumprir. Você tem uma vontade de Deus estabelecida sobre a sua vida. E uma igreja viva é uma igreja que vive com entendimento de propósito. Segundo ponto, que a igreja primitiva mostra que é tão importante para terem uma igreja viva. Eles tinham o despertamento Maranata. Ao ponto de Pedro ter que escrever lá na frente assim, ó, Jesus não vai voltar agora. Ele ainda está esperando que alguns se arrependam. O Senhor não retarda a sua promessa. Os teólogos afirmam que a igreja primitiva tinha um entendimento de que Jesus ia voltar na época deles ainda. Isso levou eles a um nível de despertamento tão grande que eles viviam literalmente como se Jesus fosse voltar amanhã. E aqui eu te pergunto, meu querido,
se Jesus fosse voltar amanhã, isso te causaria conforto ou um despertamento? Se te causaria conforto, me perdoa falar, você não entendeu o que é a igreja viva ainda. Mas Pedro, não deveria me causar conforto? Eu estou bem com Deus. Glória a Deus que você está bem com Deus. Mas o fato de Jesus voltar amanhã, mesmo que eu e Deus esteja tudo bem, mesmo que a minha vida de santidade esteja lá nas alturas, deveria me causar despertamento. Por quê? Porque eu estou bem com Deus. Mas existem milhares de pessoas aqui em Imperatriz que não estão bem com Deus. A gente precisa do entendimento Maranata, meu querido. Você precisa viver como uma pessoa que entendeu o que é Maranata. E ainda mais a gente no nosso contexto. Jesus está voltando, meu querido. Breve virá aquele que virá governar as nações. Breve virá a nossa real esperança. Só que isso tem que te causar alguma coisa. Você não pode ficar apenas, Senhor, Maranata, como eu te amo. Glória a Deus, você ama Jesus. Mas você precisa amar aquilo que Deus está amando também. Você precisa estar preocupado com aquilo que Deus está preocupado. Deus está trabalhando no Brasil. E será que você vai ficar de fora disso? Será que você vai ficar sentado no banco apenas como espectador? Ou você quer participar do movimento de Deus sobre a nossa nação? Você precisa desse despertamento como igreja viva. Um despertamento Maranata. E quando eu olho para a igreja primitiva, o texto que mais me chama a atenção é Atos capítulo de número 3. Por quê? Porque Atos capítulo 3 é um momento chave para você entender a igreja primitiva. Atos capítulo 1, eles estão orando para receber o Espírito Santo. Atos capítulo 2, o que acontece? Eles recebem o Espírito Santo, aleluia! São cheios do Espírito Santo. E aí eles têm aquela experiência tão poderosa. Só que em Atos capítulo 3, é aquele momento em que eles fazem assim, ó. Cara, o que foi isso? É o momento em que eles começam a voltar para a rotina normal deles. Só que com um detalhe. Agora eles não são homens normais. Eles são homens cheios do Espírito Santo. Por muito tempo a igreja demonizou a rotina normal da vida. Por muito tempo a gente pensou que igreja viva era uma igreja que todas as pessoas eram missionárias de campo. Às vezes a gente demoniza a vida ordinária. Só que quando eu olho para a igreja primitiva, eu percebo que o ponto-chave que fez Jerusalém ser mudada, o ponto-chave que impactou a sociedade naqueles dias, naquela época, foi esse entendimento de que nós precisamos de pessoas com rotinas normais, mas cheios do Espírito Santo. Meu querido, nós precisamos de um vendedor cheio do Espírito Santo. Nós precisamos de um frentista cheio do Espírito Santo. Nós precisamos de um advogado cheio do Espírito Santo. Nós precisamos de um médico cheio do Espírito Santo. Nós precisamos de empresários cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de pessoas que trabalham com Uber cheias do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de pessoas que têm uma rotina normal, mas que não são normais. Nós precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo em todos os lugares das nossas cidades. É isso que vai impactar a sociedade. São pessoas com rotinas normais, com a vida ordinária, mas que não são normais, que fazem parte de um reino e são cheias do Espírito Santo. A gente precisa. E quando eu olho para a igreja primitiva, esse é o primeiro ponto que eu percebo. Quando você estuda a história da igreja, isso aqui é muito interessante. A gente pensa que a grande potência que fez o evangelho chegar onde chegou foi somente o apóstolo Paulo, não é? Só que quando você estuda a história da igreja, você sabe qual foi a maior força e a maior potência da pregação do evangelho naqueles dias? Foram as pessoas com rotinas normais. Foram as pessoas que trabalhavam vendendo, por exemplo, na cidade de Éfeso, que era uma cidade portuária. Eram pessoas que estavam ali trabalhando no seu mercado, no seu comércio, mas eram cheios do Espírito Santo e falavam de Jesus, e a sociedade era impactada pelo poder de Jesus. Então, se você está aqui, meu querido, e Deus não te chamou para ir para a África, por exemplo, seja cheio do Espírito Santo e transforme o lugar em que você está inserido em nome de Jesus.
Se você trabalha no Uber, fala de Jesus para todas as pessoas que entrarem naquele carro. Se você é advogado, fala de Jesus. Se você trabalha de frentista, quando você estiver pondo a gasolina, fala de Jesus. Ora pelo dono do carro, para que o Espírito impacta essa cidade em nome de Jesus. Precisamos de pessoas que não são normais, mas com rotinas normais. Aleluia. E cara, quando eu olho para esse texto, o Senhor me leva a ter um entendimento do que é uma igreja viva e o que é uma igreja morta. Porque quando a gente olha para esse texto, a gente vê 3 personagens principais. E eu quero que você repita comigo isso. 3 personagens principais. Quem são eles? Pedro, João e o coxo. Pedro, João e o coxo. Cara, cada um representa uma igreja aqui. Pedro e João representam o que é uma igreja viva. O coxo representa o que é uma igreja morta e uma igreja que não entendeu como precisa ser viva. Para a gente entender isso, eu quero caminhar com você nesse entendimento. Quem era o coxo? Pedro e João a gente conhece muito bem, né? Agora o coxo aparece uma vez na Bíblia, coitado, só uma vez, em um versículo quase. Mas o verso de número 2, eu quero que deixe aqui no telão, ele é muito interessante. Porque eu quero construir esse pensamento com você, para a gente poder entender quem é o coxo. Olha quem é o coxo. Ele estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença. Ou seja, ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Ou seja, ele nunca andou. Nunca. Ele era colocado todos os dias à porta. Ou seja, ele nunca entrou para dentro do templo, para o lugar de oração. Ele vivia na porta. E ele era posto ali para quê? Pedir esmola aos que entravam. Então, quais são as características desse coxo? Ele é coxo desde o ventre da sua mãe, ou seja, ele nunca andou. Ele vive na porta do templo, ou seja, ele nunca entrou para o lugar de oração. E terceiro, ele aprendeu a viver de esmola. Ele aprendeu a viver do pouco. Esse é o coxo. E quando a gente olha para essas 3 características, a gente consegue perceber que essas são as mesmas características de uma igreja que não é viva, de uma igreja que é morta. Uma igreja que é morta, uma igreja que não é viva, é uma igreja que nasceu sem firmamento. É uma igreja que nasceu sem ter uma base sólida, um fundamento bíblico. Segundo, é uma igreja que vive na porta, mas nunca entrou para o lugar de oração. É aquele tipo de gente que vive contando as experiências dos outros. Ah, eu vi o que Deus fez na vida daquela pessoa. Eu vi que Deus falou com ela. Ele vive contando o Deus dos outros, mas ele mesmo não entra para o lugar de oração para conhecer o próprio Deus. É aquele tipo de gente que faz campanha para Deus abrir as portas. E eu fico pasmo, meu querido. Eu fico indignado, eu fico tuchado quando eu vejo aquelas campanhas de portas abertas. Não que eu seja contra, mas eu percebo que o desejo de Deus não é que a gente fique preocupado em abrir as portas, mas o desejo de Deus é que eu fique preocupado em fechar a porta para entrar para o lugar de oração. Aleluia! Então uma igreja que não é viva é uma igreja que vive na porta. Ela não entra para o lugar de oração. Ela não sabe o que é fechar a porta e ficar em silêncio ouvindo o Senhor. Ela não sabe o que é tirar um dia de jejum, parar de comer, parar de olhar a rede social só para ouvir a voz de Deus. Ela vive na porta contando as experiências dos outros. E terceiro, uma igreja morta é uma igreja que se acostumou a viver do pouco, a viver de esmola. É aquele tipo de gente que o culto de domingo basta. Ela vem para o culto, levanta a mão, aleluia, eu recebo, glória a Deus. E acabou, para ela já deu, ela se saciou com aquilo. E talvez tem gente aqui desse jeito. Talvez você está aqui e a conferência já bastou para você. Você vai vir para os 3 dias de conferência, 2 dias e mais o domingo no culto. E aí ano que vem que você vai buscar mais. Porque esse ano já deu, já busquei, já me contendei, já recebi o que era para receber. Você aprendeu e você se acostumou a viver do pouco. Mas posso ser sincero? Olha aqui para mim. Deus não está atrás de pessoas que se acostumaram a viver do pouco. Deus está atrás de pessoas como Moisés. Moisés viu o mar se abrir, sim ou não? Moisés viu as pragas do Egito, sim ou não?
Moisés viu a água amarga se tornar água doce, sim ou não? Sim, mas todas essas experiências não contentaram o coração e o desejo de Moisés de conhecer o Senhor. Porque lá na frente ele fala o quê? Deus, eu posso ter visto o Senhor abrir o mar. Deus, eu posso ter visto a praga do Egito. Deus, eu vi o Senhor fazer maravilhas, mas por favor, Deus, eu ainda quero mais. Me mostra a sua glória. Deus está atrás de pessoas como Moisés, que não se contentam com pouco, mas sempre querem receber mais, descer mais, ir mais fundo, receber mais, ser tocado de uma maneira diferente, uma experiência diferente. Deus está atrás de pessoas que querem mais da sua presença. Aleluia! Tem algum Moisés aqui? Tem algum Moisés aqui? Ou será que o início do culto já deu para você? Ou será que os cultos de domingo já deram para você? Ou vou ir além para você? Será que o ano já deu para você? Ou você quer receber algo além do Senhor esse ano ainda? Deus está à procura de Moisés, meus queridos. Que sobem para o monte, passam 40 dias com ele, e ainda desce e fala assim, eu quero ver a sua glória. Eu quero ver o Senhor. É isso que a gente precisa, meu querido. Eu lembro do culto que eu ministrei aqui com vocês. A Lise, minha líder, estava jogada no chão chorando que nem criança. Todo mundo recebendo a glória de Deus. E eu estava ali no meu cantinho e tentando receber mais. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero mais. E Deus foi bem direto comigo. Com você, eu vou derramar sobre a sua vida. Mas é no seu quarto de oração. Você pode ter gritado para mim aqui, olha aqui. Você pode ter gritado para mim, eu quero mais sim, Pedro. Só que você precisa mostrar isso na sua vida. Você precisa acordar de manhã e a primeira pessoa que você for falar não é a sua crush no WhatsApp. Mas a primeira pessoa que você for falar é o Senhor, o seu Pai, aquele que te criou. Cara, a coisa mais doida da minha vida é acordar e dizer assim, bom dia, meu Jesus, como que o Senhor dormiu? Eu sei que o Senhor não dormiu, mas eu dormi, bom dia. Eu te amo. Cara, a gente precisa mostrar isso para Deus. Então, coxo representa uma igreja que não é viva, uma igreja que é morta. Só que eu quero liberar uma palavra profética sobre essa igreja. Nós não vamos desprezar essa igreja que está morta. Talvez essa igreja seja viva, e eu creio nisso, aqui é uma igreja viva. Mas existem muitas igrejas no Brasil que são igrejas mortas. Só que eu libero essa palavra sobre Adonai. Vocês serão pessoas que Deus vai usar para curar essas igrejas. Vocês serão uma igreja que curará outras igrejas. Vocês serão uma igreja viva que impactará outros bairros, outras denominações e trarão eles de volta para o verdadeiro entendimento do que é o evangelho do reino. Amém? Cara, mas o que é uma igreja viva? E a gente consegue perceber o que é uma igreja viva olhando para Pedro e João. Eu quero que abra no primeiro versículo do capítulo 3. Aleluia. Uma igreja viva e suas características. Quais são as características de uma igreja viva? Primeiro, uma igreja viva é uma igreja que tem uma vida de oração. É muito doido porque você percebe que a primeira coisa que eles vão fazer depois de receber o Espírito Santo não é ficar sentado, deitado. Não. A primeira coisa que eles vão fazer é ir orar para receber mais. Cara, e quando você olha o livro de Atos, eu fiz um propósito de ler o livro de Atos antes de vir para a conferência e conseguir, graças a Deus. Só que quando você olha para o livro de Atos, você percebe que em toda a narrativa de Lucas, são vários e vários versículos escritos só desse jeito aqui. E os discípulos orando. E os discípulos entraram em oração. E eles orando e jejuando. Cara, quando você olha para a igreja primitiva, através do livro de Atos, você percebe que eles tinham uma vida de oração de um nível de intensidade muito grande. E hoje em dia, a gente grita, a gente vai muito pela empolgação, né? A gente levanta as nossas mãos, nós queremos um avivamento, nós queremos um derramar, mas nós não temos uma vida de oração frequente. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você tirou pelo menos meia hora do seu dia para falar com o Senhor? Sabe, nós precisamos trazer de volta, olha aqui, esse entendimento da importância da oração. Uma igreja que impactou bairros, cidades, nações,
seja qual for a igreja, só impacta um lugar, uma igreja que tem uma vida de oração. Porque o desejo de Deus não é apenas que você trabalhe para Ele, mas o desejo de Deus é que você trabalhe com Ele. E você só vai conseguir unir essas coisas quando você tiver uma vida de oração frequente. E quando eu digo uma vida de oração, não é apenas abrir lá o aplicativo Glorify, que eu uso para fazer devocional, fazer um devocional lá de 7 minutos e glória a Deus, já bati a meta do meu dia. Não, meu querido. Você não conversa com seu amigo horas e horas do seu dia? É isso que a igreja precisa fazer de volta. É ter essa intimidade com o Espírito Santo. É conversar com o Espírito Santo. É ter uma vida de oração para transformar uma nação. Grava essa frase: uma vida de oração transforma uma nação. Me veio agora, aleluia! Uma vida de oração transforma uma nação. Nós precisamos trazer de volta a importância da oração. O meu desejo, é claro que eu estou doido para acontecer isso, que vire tudo aqui. Eu estou doido para que Deus venha de um jeito que quebre até cadeira aqui, aleluia! Vocês também querem? Só que o meu maior desejo é ouvir do pastor Lucas depois. Pedro, os jovens levantaram um movimento de oração, eles estão doidos, orando como nunca. A igreja está orando como nunca. Esses dias eu estava orando desesperado. Deus, eu quero um avivamento. Deus, eu quero um avivamento. Deus, me leva para viver um avivamento. Qual é o caminho para viver um avivamento? E eu pensei que Deus iria vir estrondar o meu quarto, quebrar minha televisão, vir com tanta glória que eu ia ser arrebatado ao terceiro céu e Deus ia me mostrar o avivamento. E eu lá orando, sabe o que aconteceu? Uma voz mansa falou assim para mim: viva a sua vida como uma noiva apaixonada e desesperada, e você terá um avivamento. E da mesma forma como o Senhor liberou isso sobre mim, eu libero sobre vocês. Vocês querem um avivamento? Vivam uma vida como uma noiva desesperada e apaixonada, que gasta horas e horas de oração com Ele por dia, e vocês terão um avivamento. Segundo ponto, ainda no verso 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração. Nós precisamos entender que uma igreja viva é uma igreja que tem unidade com o mesmo propósito. Tem unidade no propósito. A gente precisa entender que o meu propósito de vida e o propósito de vida do irmão que está embaixo é o mesmo. A gente precisa parar de criar, degraus dentro daquilo que Deus não criou. A gente precisa parar de criar, hierarquias onde Deus não criou, meu querido. A gente fica criando hierarquias. O Pedro vai tocar mais nações. O Pedro vai tocar o Brasil mais do que eu. Não. O mesmo propósito de vida que eu tenho é o mesmo propósito de vida que você tem. Então, da mesma maneira como eu estou aqui, doido para que Deus seja exaltado no Brasil, a irmã que estava segurando lá a plaquinha do bem-vindo tem o mesmo propósito de vida que eu. A gente precisa entender e se unir no mesmo propósito. Eu quero ver o Brasil queimando de amor por Jesus. O Kevin que está lá no slide quer ver o Brasil queimando de amor por Jesus. A irmã que estava com a plaquinha quer ver o Brasil queimando por Jesus. É unidade no propósito. Você precisa olhar para o seu irmão e não querer disputar com ele, mas olhar para ele e entender assim, você e eu estamos na mesma guerra pela nossa nação. Vamos junto pregar o avivamento sobre o Brasil. Unidade no propósito, meu querido. Unidade naquilo que Deus está falando sobre o Brasil. Unidade sobre aquilo que Deus está falando sobre a nova aliança. Unidade, juntos, vamos juntos orar. Vamos juntos clamar por Jesus. Vamos juntos ser apaixonados por Ele. É isso que a gente precisa. E uma igreja viva é uma igreja que tem unidade no mesmo propósito. Terceiro, uma igreja viva é uma igreja que tem olhos para o coxo. Pedro e João, fitando os olhos nele, olharam para o coxo, não passaram batido. Uma igreja viva é uma igreja que tem olhar e se preocupa com os coxos. É impossível ser uma igreja viva sem se apaixonar pelaquilo que Deus é apaixonado. É impossível ser uma igreja viva sem amar aquilo que Deus ama. E Deus ama pessoas, Deus ama os coxos,
Deus ama os perdidos. Deus ama aqueles que precisam de cura. E nós precisamos ter olhar para aquilo que Deus está olhando. Então uma igreja viva é uma igreja que tem olhos e se preocupa com os coxos. Aleluia. Eu quero ler esse verso com você. Verso de número 6. Aleluia. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Cara, você já parou para pensar que o coxo está lá na porta do templo e ele está recebendo moeda o dia inteiro? E quando Pedro e João passam por ele, Pedro e João olham para o coxo, e o coxo olha para Pedro e João, e a Bíblia diz que o coxo olha para Pedro e João, pensando e esperando receber alguma coisa. Pedro e João na mesma hora viram e diz o quê? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, que é o quê? A autoridade que Jesus me deu, eu derramo sobre você. Em nome de Jesus, levanta aí. Cara, eu sou de São Paulo. São Paulo tem 2 igrejas que são mundiais. São igrejas que eu não vou citar o nome aqui, mas você deve conhecer. São gigantes. Uma nem chama de igreja, é templo. São igrejas gigantes, de estrutura que ninguém no Brasil tem igual. Mas você vai andar em São Paulo, a Cracolândia toma conta. Os viciados tomam conta. A imoralidade sexual é grande. E a minha pergunta sempre foi: como que uma igreja de estrutura tão grande não consegue impactar uma sociedade? E Deus me deu a resposta nesse texto. Quando Pedro e João viram para o coxo e diz assim: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, que pode mudar a sua vida, eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Uma igreja viva é uma igreja que entende que o seu maior poder não é a estrutura que a prata e o ouro pode comprar, mas é a autoridade que ela recebeu de Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu querido, você tem que entender isso, que o nosso maior poder não é o nosso poder de fala. O nosso maior poder não é a estrutura que a gente está montando. O nosso maior poder não é o quanto que a gente tem de estrutura para chegar em outras nações. O nosso maior poder é a autoridade que Jesus derramou sobre a igreja. O nosso maior poder é o fato da gente poder olhar para um paralítico e dizer: no nome de Jesus e na autoridade que está sobre a minha vida, levanta dessa cadeira em nome de Jesus. A prata não pode curar ninguém. O ouro não pode curar ninguém. Essa estrutura não pode curar ninguém, mas a autoridade que está sobre a sua vida pode mudar a Imperatriz e o Maranhão. Você precisa entender que o seu maior poder é a autoridade. E a maior das pessoas não usam essa autoridade, você sabia? Ah, mas quem sou eu? Quem sou eu? Meu querido, você não é ninguém. Você não recebeu essa autoridade porque você é alguém. Todos nós somos ninguém, mas pela autoridade que Ele derramou sobre as nossas vidas, nós somos embaixadores dEle nesse reino. Então, meu querido, saia daqui, e quando você sair por essas ruas, eu vou lá fora olhar, tá bom? Eu quero que você saia com as mãos levantadas dizendo assim: todo demônio que trabalha nessa rua vai embora, porque Jesus mandou autoridade sobre a minha vida, e essa rua é do meu Jesus. Eu quero que você chegue na sua casa, levanta as suas mãos e diga assim: demônio, vai embora, porque pela autoridade que Jesus derramou sobre a minha vida, eu proclamo: a minha casa é de Jesus. Aleluia. O maior poder que você tem é a autoridade que Jesus derramou sobre você, meu querido. Aleluia. E outra, se prepara para gritar mesmo, que agora nós vamos começar a tuchar e a queimar aqui. Aleluia. Aleluia. O coxo olha para Pedro e João, e ele olha esperando receber uma moeda, não é mesmo? Só que Pedro e João faz o quê? Cura ele, levanta ele e leva ele para onde? Para o templo, para o lugar de oração. Uma igreja viva não é aquela que muda a vida financeira das pessoas.
Uma igreja viva é aquela que cura o coxo, levanta ele, leva ele para dentro do lugar de oração. A gente vê igrejas que são lotadas, mas quando você vai nessas igrejas, a campanha é sempre a mesma: faça um voto e Deus vai mudar a sua vida financeira. Venha, dê R$1.000 e você vai começar a ganhar um salário de R$100.000. Está mudando a vida financeira das pessoas. Glória a Deus que o Brasil fica cheio de empresário, aleluia, né? Mas a igreja não tem como propósito apenas mudar a vida financeira das pessoas, mas o propósito da igreja, e uma igreja viva, é aquela que cura o coxo, levanta ele e leva ele para ter intimidade com o Senhor, aleluia, aleluia. Tem muita gente querendo curar o problema que é imediato. A vida da pessoa está uma bagunça, casamento destruído, né? Empresa falindo, e tem muita gente preocupada em curar apenas o imediato. Só que uma igreja viva não pensa apenas no imediato, pensa naquilo que é eterno. Essa pessoa precisa ser curada e começar a andar com Deus. Uma igreja viva não é aquela que muda a vida financeira das pessoas, mas é aquela que cura, levanta o coxo e leva ele para dentro do templo. Tem alguém disposto a isso? Tem alguém disposto a isso? 7º ponto. Quando Pedro e João curam o coxo, a multidão chega para perto dele e começa a ficar assim: meu Deus, quem são esses caras? Nossa, aleluia! Se fosse nos dias de hoje, esse deve ter pagado um preço bem bom, deve ter orado, jejuado. Nossa, vamos chegar perto desse homem de Deus. Quando Pedro vê isso, Pedro olha para a multidão e diz assim: por que vocês estão olhando para a gente? Olha quem está dizendo isso. Por que vocês estão olhando para a gente? Não foi pelo nosso próprio poder ou santidade que a gente fez isso daqui acontecer, mas foi Jesus, aquele que vocês crucificaram. E olha aqui para mim, olha quem está falando isso, é Pedro, o cara que era orgulhoso. Porque quando Jesus falou assim: todos vocês vão fugir, ele disse assim: eu? Eu? Ah, Jesus, por você eu dou a minha vida, Jesus. Eu te amo, eu não sei esses daí, mas eu te amo. E aí Jesus vira para ele e diz assim: o galo não cantará 3 vezes, até que você me negue. Você vai me negar 3 vezes, Pedro. E aí lá na frente, agora ele está dizendo assim: ó, eu curei esse coxo, mas não foi pelo meu próprio poder ou santidade. Qual é o ponto que você quer trazer, Pedro? É que uma igreja viva é uma igreja que tem o orgulho tratado. Porque o orgulho nos limita a viver experiências com Deus. Gente, eu sempre quis orar por cura. Eu era doido para ver gente ser curada. Só que Deus nunca deixava isso acontecer. E aí quando eu fui para Jocum, eu percebi que tinha um orgulho dentro de mim. Eu achava que se eu curasse as pessoas iam olhar para mim e dizer assim: olha, que jovem, né? Jovem bonito, orando por cura. Né? Desculpa, mas eu tenho autoestima alta. Aleluia. Ainda mais de camisa. Mas quando eu fui para Jocum, eu percebi que eu não era ninguém. Eu era apenas um miserável pregando para miseráveis. Eu era um mendigo que estava contando para os outros aonde tinha pão. E quando Jesus tratou orgulho em mim, foi aonde eu vim para o Maranhão. E aí você viu o que aconteceu aqui. Gente, a gente chegou lá em Curitiba, pastor Lucas, e foi fazer os relatórios do que tinha acontecido, que tem que fazer o relatório para a escola missionária, né? E aí a gente parou e eu tinha anotado na minha Bíblia. Todo culto que eu vinha e orava pelas pessoas, eu anotava na minha Bíblia quantas curas tinham acontecido. E cara, quando eu cheguei em casa e fui olhar as minhas anotações e ver o que Deus tinha feito em 2 meses que a gente ficou aqui em Imperatriz, estava lá anotado: 301 pessoas curadas. E cara, hoje eu olho e percebo que se Deus não tivesse tratado o orgulho em mim, nada disso teria acontecido. Então uma igreja viva é aquela que tem o orgulho tratado e entende que nada é por mérito, que nada é por conquista, tudo foi pela conquista dele, pela graça dele. Uma igreja que tem o orgulho tratado é uma igreja que vai viver experiências que as igrejas que não têm o orgulho tratado não vão viver. Se você não tiver o orgulho tratado, isso vai te limitar a viver experiências com Deus. Porque Deus não vai te dar experiências para te perder. Você viu que quando Deus deu uma experiência suprema para Paulo, logo em seguida ele deu um espinho na carne. Porque ele não quer perder Paulo e ele não quer perder você. Então antes de te dar uma experiência,
Ele vai te dar um espinho. Antes de fazer você viver grandes coisas, Ele vai fazer você experimentar pequenas coisas para que o seu orgulho não cresça. E se você está aqui e está passando por luta, e está passando por prova, põe um sorriso no rosto. Deus está tratando o seu orgulho para te fazer viver experiências sobrenaturais. Aleluia! Isso é uma igreja viva. É uma igreja que tem o orgulho tratado. E agora eu quero que o Kevin abra comigo em 2 versículos. Capítulo 4 de Atos, verso de número 8. 4, verso 8. E aqui eu trago o meu último ponto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Abre para mim agora no verso de número 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com encorajamento a palavra de Deus. E aqui é o ponto mais importante. Uma igreja viva é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Mas aí você me diz, Pedro, mas como assim? Tem igreja sem ser cheia do Espírito Santo? Meu querido, a gente se acostuma a fazer as atividades que a gente se esquece dele. Francis Chan, um pastor americano, tem uma frase muito famosa que é assim: se Deus hoje tirasse o Espírito Santo da terra, muitas igrejas continuariam suas atividades normalmente, sem perceber o que aconteceu. E para pensar, às vezes a gente se preocupa mais em fazer, né? Eu quero estar em todas as programações da igreja, aleluia! Eu quero estar em todas as atividades, mas eu não me preocupo do mesmo jeito em estar no lugar de oração. E se eu não entender que a minha prioridade não é trabalhar para Ele, mas é me relacionar com Ele, eu vou me tornar uma igreja que não é cheia do Espírito Santo. Porque o desejo de Deus não é te chamar para uma missão, mas é te chamar para Ele, para depois que você estiver nele, você trabalhe junto com Ele. Abre para mim em Êxodo capítulo 3, verso de número 10, correndo. Você lembra de Moisés? Quem lembra de Moisés? Deus não chamou ele para uma grande obra, sim ou não? Mas antes de chamar ele para ir para o Egito, olha o que Deus fez. Tem outra versão? A minha versão é mais antiga, então eu me pauso, galera. Mas eu vou continuar. Na minha versão, verso de número 10 diz assim. Consegue pôr aí outra versão? Olha aí. Viu como mudou? Vem agora. Vem para onde, gente? Deus está falando com Moisés, diz o que para ele? Vem agora e eu te enviarei a Faraó. Por que Deus não falou logo, vai? Porque antes de ir, você precisa vir. E vir para onde? Para Deus. Prova disso, que essa versão está certa, Marcos 3,13. E Jesus, chamando os discípulos para si, os designou na missão de pregar o Evangelho. Olha aqui para mim, querido. A prioridade de Deus na sua vida não é apenas que você trabalhe para Ele. Porque se você apenas trabalhar para Ele, você vai ser uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo. Mas a prioridade de Deus é que você se relacione com Ele, para trabalhar com Ele, para ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós precisamos trazer de volta esse entendimento. E olha aqui para mim, por muito tempo, o apóstolo Paulo tomou meu coração em dizer assim, cara, esse para mim foi o cara mais espetacular da Bíblia. Por muito tempo. E ainda hoje acho ele o maior missionário depois de Jesus. Mas sabe qual é o cara que toma o meu coração na Bíblia hoje? Um cara chamado Enoque. Gênesis 5:23. Corre aí para mim. Gênesis 5:23. Aleluia. Todos os dias de Enoque foi quantos? 365. Próximo versículo. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Hebreus 11:5 diz assim, que Enoque alcançou o testemunho de agradar a Deus. Hebreus 11 é o momento em que o autor de Hebreus traz uma lista dos pais na fé. Homens que mudaram nações, homens que mudaram a história ao decorrer dos anos. Só que quando Hebreus 11 trata sobre Enoque, é o único homem daquela lista que aparece assim, e Enoque agradou a Deus.
Todos os outros, Abraão, Moisés, criaram outro sentimento no Senhor. Mas só Enoque alcançou o testemunho de que agradou a Deus. Mas agora diz para mim, Enoque viajou para outras nações para pregar o evangelho? Não. Enoque era um grande pregador da palavra que viajava nações pregando o evangelho em conferências? Não. Quem era Enoque? O que ele fez para agradar a Deus ao ponto de Deus olhar e falar assim, eu quero você para mim? Ele andou com Deus. Ele conheceu Deus. Volta o verso para mim. Verso 23. Quantos anos Enoque andou com Deus? 365. Esse número te lembra alguma coisa? 365? Quantos dias tem um ano? Quando eu olhei para isso, Deus falou para mim, Pedro, eu não quero que você ande comigo apenas um dia. Eu não quero que você ande comigo apenas os dias da conferência. Eu quero que você ande comigo todos os dias do ano. Eu quero que você seja apaixonado por mim todos os dias. Eu quero que você levante de manhã apaixonado por mim todos os dias, Pedro. Aleluia! E eu levanto as minhas mãos e eu digo, Deus está levantando Enoques e Imperatriz. Deus está levantando Enoques na Adonai. Deus está levantando pessoas que vão andar com Ele. E no andar com Ele mudarão a nação, mudarão a Imperatriz e trarão o avivamento que a igreja está esperando. Aleluia! Você precisa andar com Deus, meu querido. Você precisa conhecer Deus. Você precisa ser apaixonado por Ele. Meu querido, eu sou apaixonado por Ele. Eu sou doido por Ele. A minha vida é gastar meus dias, meus minutos para encontrar Ele. E olhando para a história da igreja e para as histórias do avivamento, eu percebi que a única coisa que fez Deus olhar para uma nação e dizer assim, eu vou derramar um avivamento sobre essa nação, é porque homens se levantaram e mostraram para Deus que eram tão apaixonados que gastaram horas de oração. Então o primeiro passo, ou melhor dizendo, vamos com calma, não são dias de avivamento, são dias de paixão. Porque dias de paixão me levarão a dias de oração, e dias de oração me levarão a dias de avivamento. Então são dias que Deus ainda não está derramando o avivamento, mas são dias que Deus está derramando uma paixão como a de Enoque por Ele. E essa paixão nos levará a gastar horas, nos levará a gastar nossa vida por Ele. E nesses dias de oração, Deus trará um avivamento sobre a nação brasileira. Então, para encerrar com tudo, seja um Enoque. Uma igreja viva é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E o único caminho para ser cheio do Espírito Santo de Deus é sendo como Enoque, apaixonado por Ele. Apaixonado por Ele. Deixa eu dizer para você, quando você pensa nele, os seus olhos começam a lagrimejar. Quando você pensa nele, o que vem na sua mente, meu querido? Mas eu vou ser sincero com você, você não vai conseguir isso daqui na força do braço. Você vai sair daqui, amanhã você vai estar desesperado, você vai acordar orando. Só que vai passando os dias, você vai enfraquecendo. Por quê? Porque a gente não entende que nós não vamos conseguir nada na força do braço. Eu não consigo amar o Senhor na força do braço. Qual é o segredo para mim amar o Senhor, Pedro? Simples. 1 João 4:19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você trocar as palavras, você vai começar a entender. Nós o queremos porque Ele nos quis primeiro. Nós o tocamos porque Ele nos tocou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o caminho para amar a Deus é entender o amor dEle por mim. Só que muita gente vai olhar para mim e vai dizer assim, Pedro, eu já sei que Deus me ama. Isso eu sei desde o primeiro dia que eu vim para a igreja. Meu querido, você sabe o fato. É fato que Deus te ama. Agora a presença desse amor, você já recebeu? Sabe como eu descobri isso? E aqui eu encerro. Estava eu num encontro com Deus, doido por Jesus. E um cara disse assim para mim, na verdade disse no púlpito, né?
Vocês dizem que conhecem o amor de Deus, mas na verdade vocês nunca experimentaram. Bem com aquela voz de pregador, né? E ele disse assim: mas hoje vocês vão receber desse amor. E eu lembro até o movimento da mão dele. Ele fez assim, ó. Quando ele fez assim, meu querido, foi um derramar de Deus tão grande que eu fiquei 2 dias chorando, dizendo assim: Senhor, o cara que criou esse céu aqui me ama. O cara que criou o sol, o cara que criou as estrelas, ele me ama. E depois daquele dia, meu querido, nunca mais eu deixei de amar o Senhor. Não pela força do meu braço, mas porque Ele se revelou para mim. Então uma igreja viva é uma igreja cheia do Espírito Santo. E o caminho para ser cheio do Espírito Santo é amar o Senhor ao ponto de ser apaixonado por Ele como Enoque foi. Só que para chegar nesse lugar de Enoque, eu preciso de um nível de revelação maior. E aqui eu vou quebrar o padrão, vou quebrar dogmas agora e eu encerro. E se os músicos quiserem, o Elbert quiser me dar uma ajuda aqui. Mas aqui eu encerro dizendo algo para você e quebrando um castelo de areia que construíram sobre a sua vida. Por muito tempo a religião disse para você que você tinha que deixar de usar certas roupas, que você tinha que deixar certas coisas, que tudo era pecado, que tudo era do inferno. Sabe por que a religião fez isso? Porque ela queria fazer com que você amasse o Senhor na força do seu braço. Só que deixa eu te dizer uma coisa: religião nenhuma, doutrina nenhuma, usos e costumes nenhum farão a gente amar o Senhor, mas apenas um nível de revelação maior de quem Ele é pode fazer eu gastar uma vida toda aos pés dEle. Você precisa, escute bem, você precisa de um nível maior de revelação. Você precisa ir mais fundo com Deus. Senão você nunca vai conseguir vencer esse pecado. Você nunca vai conseguir ser uma igreja viva. Você precisa de um nível de revelação maior. Só que glória a Deus, porque eu estou aqui por isso, meu querido. Eu estou aqui para orar por você. A intercessão estava aqui desde cedo para orar por você. Então, em nome de Jesus, se você quer esse nível de revelação maior, levanta, fica de pé agora, em nome de Jesus. Se quiser tirar essas cadeiras aqui da frente com a permissão do meu pastor.